Hoje eu quero trazer diante das informações que nós temos, a conjuntura que nós estamos passando, de protestos e atrás de protestos devido à morte daquele pobre homem que foi morto de forma asfixiada debaixo de um policial criminoso, e um policial que deve pegar prisão perpétua pelo que fez, sobre a questão do racismo. E estamos sendo levantadas bandeiras no nosso meio, até molduras de fotos de perfil cristão antifascista, presbiteriano antifascista, assembleano antifascista, batista antifascista. E a luta contra o racismo, pessoas pedindo posicionamento das igrejas sobre isso e tudo mais. E eu venho dar minha opinião aqui, eu peço que você pelo menos escute até o final antes de criticar. Mas aqui é uma mensagem assim que eu estou dando falando com a igreja de Cristo em si. E minha opinião sobre o que eu venho falar é que eu não luto contra o racismo e jamais lutarei contra o racismo. Vitor, o que você está falando é um absurdo. Não, não, não. Você sabe por que eu não luto contra o racismo? Eu não vou lutar contra o machismo, eu não vou lutar contra a homofobia, eu não vou lutar contra a xenofobia. Porque o evangelho de Jesus, Jesus Cristo, ele não mandou a igreja fazer isso. A igreja foi mandada para ser o sal da terra, para pregar o evangelho. Vitor, mas você está dizendo então que racismo, homofobia, essas coisas não são erradas? Não disse isso. Em nenhum momento eu disse isso. E eu sei que mesmo assim vai ter gente que vai nos comentários dizer que eu disse isso. Que eu já estou acostumado aqui nos vídeos, gente me criticar, e eu percebendo claramente que a pessoa não viu o vídeo todo. A questão é que nós precisamos entender que o mundo trata as coisas de uma forma que Jesus, com a sua palavra, trata de uma forma diferente. Quando nós vemos racismo, homofobia, xenofobia, nós olhamos isso como problemas, como causas. Só que o problema é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que esse tipo de coisa não são causas, são efeitos. Como assim, Vitor? As pessoas querem tratar o racismo, a homofobia, a xenofobia, seja lá o que for. Só que nós precisamos se esquecer, não podemos nos esquecer que a Bíblia trata esse tipo de coisa como sendo consequência da depravação humana. Vitor, como assim? O que nós vemos como racismo, que é o exemplo da possível causa da morte daquele homem, mas que é o que existe no mundo, o racismo, como xenofobia e outras coisas, nada mais são que efeitos do ódio que existe no coração humano. E se esse ódio não se manifestar com racismo, vai se manifestar com homofobia, vai se manifestar com xenofobia, vai se manifestar com a violência contra a mulher. O ódio faz parte do coração humano. Ah, Vitor, mas a gente então não tem que lutar contra o racismo? Mas aí que tá, quando você luta contra o racismo, você acha mesmo que vai mudar a natureza humana? Cristão, eu tô falando com um cristão aqui. Você acha mesmo que Jesus mandou você fazer isso? Essa é a natureza caída do homem. Se o homem não odeia com o racismo, ele vai odiar de outra forma. Tanto que nós vemos isso nos Estados Unidos, que vive a questão racial muito forte na sua cultura. O ponto do cara que é negro que sofre racismo, mas ele faz parte às vezes de uma igreja que é a igreja de negros, do restaurante que é só de negros, a academia que são só de negros, o bairro que é só de negros. Então ele trata o racismo com racismo. O cara que luta contra o racismo é o cara que a gente está vendo vídeos dos Estados Unidos, um grupo de homens espancando um homem e ao ponto que o homem fica sangrando no chão todo torto. Provavelmente ali, se ele não morreu, vai ter graves sequelas. O homem, ele trata o ódio do próximo com ódio, só que um ódio de uma outra forma. O racismo, a homofobia, a xenofobia nada mais é do que a manifestação do coração do homem corrompido, um coração que se voltou, um coração que se rebelou contra o Criador e passa a odiar o Criador. Se ele odeia o próprio Criador e não respeita o Criador, você acha que ele vai respeitar as coisas criadas pelo esse Criador, que são os próprios seres humanos? O que vai dar fim ao racismo não é a igreja achar que botar frases de efeito vai mudar as coisas. Não, 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 não. A única coisa que pode mudar o homem é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu tive problemas. Eu presenciei em ambiente eclesiástico racismo. E eu não resolvi o problema, e eu não combati a ideia racial com frases de efeito dizendo que não podemos ser racistas porque o coração do homem é do ódio. Ah, Vitor, mas a gente não tem que lutar para conquistar direitos? Mas em si a luta por direitos é uma coisa natural da conquista humana. Na história, grupos lutam por direitos em determinadas sociedades, civilizações, isso não muda. A igreja em nenhum momento vai
Isso não vai fazer nenhuma diferença para a igreja como em si. Mas a questão é o problema do ódio como algo que está no coração do homem. Porque você vai pegar os Estados Unidos em si, o negro lá legalmente não tem nenhuma lei menor do que para o branco. Ele tem os mesmos direitos, mas não existe o racismo como existe também no Brasil. A lei todos são iguais, mas não existe pessoas que ofendem negros, falam mal e de outras classes como xenofobia e outras coisas que são demonstração de ódio. Existe. E não adianta a frase de efeito. E protesto não vai mudar isso. O mundo tem o direito de protestar porque o mundo resolve seus problemas do seu jeito. O mundo é humanista, o mundo entende que a solução para os problemas do homem está no próprio homem. O mundo entende que é mais educação que vai se gerar um mundo melhor, se esquecendo que o século XX, tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial foram encabeçadas por países com altíssimo índice de escolaridade da sua população, mas o pessoal meio que ignora isso, né? Mas o homem entende como foi já a consequência da revolução, do iluminismo, dessa revolução de pensamento, em que o homem é medida de todas as coisas. Então a solução para os problemas humanos, exemplo, como o racismo, está no próprio homem. Só que o problema é que para a igreja isso é um erro e os evangélicos estão caindo nessa falácia. A solução para os problemas do mundo não está no próprio homem, a solução dos problemas do mundo está em Deus, em Cristo. E só em Jesus Cristo o ódio, que é uma das características da carnalidade, da natureza decaída do homem, vai ser tratado. Só a conversão vai tratar isso. Sem isso, o homem pode não ser racista, mas ele vai ter um outro ódio. Nós hoje estamos vendo a época do ódio do bem, né? Odiar tudo aquilo quanto que você discorda. As pessoas odeiam hoje em dia o simples fato de você ter uma opinião diferente. O homem odeia o próximo. Os homens não se amam. E não existe papo, não, nós amamos. Uma coisa que o mundo não sabe e não conhece é a palavra amor. O mundo não conhece isso. Então o ódio faz parte da natureza humana. E nós vemos exemplo na Bíblia como Amós, que vai fazer críticas sociais à injustiça, à opressão do pobre. E a solução que Amós vai dar não é protesto, não é revolução, não é revolta, não é mudança de paradigma. Não. A solução que Amós vai dar, como outros profetas menores, que vão ter críticas sociais, é o arrependimento dos pecados e se voltar a Deus. O problema do homem só vai ser resolvido quando ele se voltar a Deus. E a igreja, como Jesus nos ensinou, é o sal da terra, é a luz do mundo. A solução a igreja, ela entra como sal da terra, não usando a metodologia que o mundo usa. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Nós temos a solução para o homem que o homem não tem, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essa glória em vaso de barro que só a igreja tem. E quando a igreja precisa se aderir a ideologias humanas para poder defender a dignidade humana, a dignidade de um ser humano, ela deixou de ser igreja, ela deixou de ser cristã. Nós não precisamos de uma pauta identitária. Você está dizendo que então a igreja não pode, não pode ser feminista pelos direitos das mulheres? Não. E eu falo muito, já disse aqui, eu acho que algumas vezes, tira da cabeça que feminismo é luta por direito de mulheres. Feminismo não é o que você quer. Feminismo é uma ideologia que tem como precursoras mulheres como Simone de Beauvoir. Se você não sabe quem é ela, não fala em feminismo. Ela prega contra o machismo um outro extremo, que é uma revolução sexual. É da supressão da imagem masculina na sociedade. Então, o homem resolve o seu problema de ódio com mais ódio. Isso é da natureza humana. E a igreja não resolve dessa forma, a igreja não pode adentrar isso. A igreja não tem que aderir a pautas contra o racismo como a homofobia. A pauta da igreja é pregar o evangelho, arrependam-se. Porque o homem é arrependido, nós vemos isso na história. Homens como Wesley, que vai pregar na Inglaterra, existiam muitos prostíbulos na época de John Wesley. E a prostituição é uma das grandes coisas que objetifica a mulher. Mas quando ele vai desencadear o grande avivamento, quase todos esses prostíbulos vão ser fechados. Nós temos que lembrar que na luta da história, homens que fizeram a diferença no cristianismo foram homens que pregaram o evangelho. Exemplo disso é David Wilkerson. Homem que na década de 90 pregou para as gangues de Nova York. E ele não pregou revolução racial. Nós temos que parar de odiar porque isso não funciona. Ele pregou o evangelho. E foi um dos homens que teve um grande impacto naquele local. Não é disso que nós precisamos. A igreja se adentrar a pautas identitárias e ideológicas não vai mudar nada. É a igreja largar o poder do evangelho para usar uma arma humana, humanista, e que vai fracassar. Não lutarei jamais contra o racismo. A minha luta é para que os homens se arrependam, porque quando eles se arrependerem, as coisas vão solucionar. E eu deixo como exemplo
O exemplo é a febre. Eu gosto muito de usar a febre. A febre, os homens tratam a febre. Só que a febre não é um problema. A febre é o efeito. O que gera a febre é o problema. Não adianta você tomar remédio para febre se o problema, o que está gerando a febre, é às vezes uma infecção. Não adianta. O homem tenta resolver as coisas sempre tentando combater a febre. A igreja tem na sua mão o poder de combater a infecção, que é aquilo que gera a febre. Enquanto o homem bate nos efeitos, a igreja tem o poder de transformar a causa. E qual é a causa? Um coração de um homem corrompido, que só o evangelho pode transformar. Que Deus nos abençoe, pastores. Não adentrem essas teses, jovens, não caiam nessas ideologias identitárias e dessas ideologias pseudo-sociais. Você tem na mão aquilo que eles não têm, o evangelho, que pode transformar o coração do homem, cheio de ódio e que se manifesta com racismo, xenofobia, homofobia e qualquer outra coisa. O evangelho de Jesus Cristo cura um coração de ódio e não protege pautas identitárias. A igreja tem na sua mão aquilo que o mundo não tem. Não troquemos o sobrenatural poder do evangelho pelo natural, materialista e humanista e falho poder da filosofia humana. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesse tempo. E a igreja não venha perder a sua missão. E que você venha curtir lá no canal do Vitor, tanto no Facebook e no YouTube. Curte e compartilha. Ajuda o nosso canal. Que Deus te abençoe.